Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Hoje, pessoal, eu resolvi falar um pouco sobre a perfeição, né? O perfeccionismo. E já começando aqui, tem uma frase muito interessante do Arlie Cravo que ele fala que o caminho mais longe para a perfeição é o perfeccionismo. E em algum momento a gente vai esbarrar na nossa vida com o perfeccionismo, a gente vai ficar ali naquele ideal da nossa cabeça, da nossa mente, e a gente vai se perder em um monte de pensamentos, em um monte de ideais, em um monte de coisas que devem ser de uma forma ou de outra. E aí muitas vezes vai ser esse perfeccionismo, essa cultura à perfeição de forma exagerada, que vai fazer com que a gente fique travado. E eu não estou falando travado no sentido de nossa vida, vai travar a vida financeira, travar a vida afetiva. Às vezes trava, mas eu estou dizendo travar no sentido de deixar a gente paralisado. Assim como, por exemplo, a gente fala da culpa, que a culpa nos deixa paralisado, o perfeccionismo ele também deixa. Porque quando a gente está buscando a perfeição através do perfeccionismo, não quando a gente está buscando fazer algo com entrega, da melhor forma possível, com qualidade, mas quando a gente está preocupado em fazer algo com perfeccionismo, com perfeição e não errar de forma alguma, esquecendo que a gente é humano e que a gente ainda está aprendendo, a gente fica extremamente paralisado porque antes mesmo da gente tomar a ação, antes mesmo de a gente começar alguma coisa, fazer alguma atividade, algum projeto, enfim, a gente já para, a gente já se limita antes mesmo de começar, procurando um certo ideal, uma certa perfeição, sendo que a gente ainda nem começou. Mas muitas vezes é a perfeição que vai ali paralisar o nosso processo de criação, de expressão, da gente mesmo, de como nós somos, de como nós queremos nos expressar. Às vezes eu quero me expressar, eu quero falar alguma coisa, eu quero expressar uma ideia, mas devido ao perfeccionismo eu me travo, porque eu só posso falar aquilo que é perfeito. Eu só posso me expressar de forma perfeita. Se eu me expressar, eu não posso gaguejar. Eu não posso falar uma palavra errada. O meu raciocínio tem que ser claro e totalmente lógico. Não pode ter furos. Eu não posso me enganar naquilo que eu estou dizendo. Então, eu tenho que ter uma comunicação perfeita. Eu tenho que me comunicar de forma perfeita. Eu tenho que me expressar de forma perfeita. Só que como nós somos seres que ainda estão em aprendizado, e que a gente se equivoca várias vezes durante o dia, quase todos os dias, né, para não dizer todos os dias, a gente se equivoca de alguma maneira, a gente nem chega a se expressar. Então a gente fala assim, ó, não vou nem me expressar, não vou nem expressar essa minha ideia, isso que eu tô sentindo, porque eu não vou conseguir chegar nesse ideal de perfeição. Porque esse ideal de perfeição, ele é irreal. Ele não é realista. Ele não é nem humano. Então, antes mesmo de eu me expressar, eu já me podo, porque eu entendo que esse ideal de perfeição, ele é uma ilusão, e eu não vou conseguir alcançá-lo, porque está além das minhas capacidades humanas, porque eu não me entendo que eu ainda estou em aprendizado, então eu não me permito errar, eu não permito me fazer de uma forma inicial, de uma forma a crescer, porque eu preciso alcançar aquele ideal. E aí, como eu sei que eu não vou conseguir alcançar aquele ideal, eu nem começo. Então, eu não me expresso, porque eu tenho que me expressar com perfeição. Eu nem treino, por exemplo, arte, desenho, a escrever, porque eu tenho que fazer com perfeição desde a primeira vez. Ainda mais quando a gente fala de algo que se trata do olhar do outro. Então, eu vou fazer algo que os outros vão olhar. Aí sim que o nosso bicho ali da perfeição, ele aparece, ele dá as caras. E a gente fica com medo de começar, de se equivocar, de fazer aquilo não com tanta excelência. E aí, até que a gente faça uma coisa bem,
a gente vai fazer uma coisa mais ou menos, com alguns equívocos, com precisar de algumas lapidações, porque, como diz o Arlie Cravo também, a gente só faz bem aquilo que faz muito. Então, às vezes, a gente olha para uma pessoa se expressando, por exemplo, e a gente fala, nossa, aquela pessoa se expressa de forma perfeita. Mas aquilo é o que a nossa cabeça diz. E na real, na cabeça daquela pessoa, às vezes, ela não está nem 10% perto daquilo que ela chama de perfeição, de ideal. Então, se ela também se deixasse se levar pelo perfeccionismo, provavelmente ela também não estaria se comunicando. Porque nunca a gente vai ser 100% daquilo que a gente idealiza. A gente sempre vai pecar em alguma coisa, a gente sempre vai deixar uma coisa a desejar, porque nós somos humanos. Mas é isso que também vai nos dar característica. Às vezes, por exemplo, nesse caso que a gente está falando aqui da expressão da comunicação, às vezes você não vai conseguir se comunicar de forma perfeita, mas a sua imperfeição em se comunicar que vai atrair uma pessoa, que uma pessoa vai se identificar com a forma como você fala, com as suas ideias, por você ser imperfeito. Então a gente tem um olhar muito feio para aquilo que é imperfeito, para aquilo que não está acabado. Não, aquilo tem que estar acabado, tem que estar perfeito, tem que estar 100% polido. Não pode ter uma aresta ali para polir, uma aresta ali para acertar. Não posso ter uma coisa como eu equivoquei, não posso gaguejar, não posso falar uma palavra errada, não posso errar na minha linha de raciocínio, não posso parar um tempo para pensar naquilo que eu vou falar, porque, não, uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, uma pessoa com a comunicação perfeita, ela não para pensar naquilo que ela vai falar, ela já sabe o que ela vai falar, ela fala sem travas. E na realidade não é assim. Às vezes a gente tem uma visão equivocada sobre as coisas. Ou às vezes uma pessoa que dança muito bem, em muitos momentos ela também se equivocou. Às vezes ela faz um movimento que ela acha que não é o melhor, mas aquele movimento complementa a dança dela. E para várias outras coisas a gente pode falar sobre isso. Às vezes a gente fica tão preocupado com a performance, então vamos dizer assim, às vezes você vai escutar um cantor ao vivo. E aí, em vez de você ficar ali conectado com o sentimento que ele está trazendo, com a alma que ele está trazendo cantando, às vezes você fica preocupado com a performance. Opa, peraí, nesse momento aqui ele desafinou. E aí você está mais preocupado com o erro e perde a oportunidade de se conectar a nível emocional com aquela música, a se conectar com aquele cantor. Porque é mais do que ele está cantando uma canção, ele está cantando a vida dele, ele está cantando a essência dele, o coração dele. Então a gente perde essas coisas porque a gente fica ali completamente preso ao perfeccionismo. Então, quando a gente fala de perfeccionismo, a gente fala de uma trava que só existe na nossa cabeça e que, na verdade, às vezes o que vai mais te atrapalhar na sua vida não é os seus erros, não é você ter insegurança, não é você ter coisas para melhorar, não é você gaguejar, não é você se atrapalhar em alguma coisa, mas sim o seu perfeccionismo. Então, se você gagueja, você pode consertar. Se você faz um movimento estranho, faça um movimento certo depois. Se você fala uma palavra errada, aquilo está te dando oportunidade para você pensar, para você refletir, para você no próximo momento falar uma palavra mais adequada. Se você está pintando e você erra ali, você está ali desenhando, está pintando, desenhando, e você erra ali a linha, às vezes é aquilo que vai complementar o seu desenho. E aquilo vai te atrapalhar menos do que quando você fica preso a uma perfeição que só existe na sua cabeça, na sua mente, e é aquilo que vai te paralisar. Então, quantas vezes a gente deixa de começar algumas coisas na nossa vida, começar alguns projetos e fazer as coisas que a gente ama, porque a gente fica preso ali na perfeição, no ideal. Esquecendo que o ideal é diferente do real. Que o ideal pertence à mente, ao campo das ideias, mas que não necessariamente aquilo é real, aquilo está na vida prática. E se a gente ficar esperando o momento onde vai estar tudo perfeito, para a gente poder fazer aquilo que a gente sente no coração de fazer, a gente não vai fazer nunca. Porque na realidade, não é uma questão de estar tudo perfeito, e aí eu vou estar pronto para fazer. Mas é uma questão de eu estar pronto para fazer, eu ir me prontificando com o caminho, e aí as situações vão se modelando.
Então não é como aquela ideia, não sei se vocês já escutaram isso de alguma forma, de alguma maneira, né? Talvez de uma forma diferente, mas é aquela ideia de que não é você estar pronto que o caminho vai aparecer, né? Mas é você caminhar que você vai estar pronto. Não é você esperar o mestre para então você estar pronto, mas é você se sentir pronto para que o mestre apareça. Mais ou menos essa ideia que eu estou aqui trazendo. Então não é uma questão ao contrário, inversa. Então não é você esperar estar tudo perfeito para você conseguir fazer. Mas é você fazer, mesmo estando imperfeito, que as coisas vão se encaixando. Porque se a gente se paralisa totalmente, não faz, e a gente fica buscando uma perfeição, e a gente não começa, várias coisas que a gente ia lapidando com o caminhar, a gente não vai lapidar. Porque imagina, é como se eu estivesse treinando para escrever uma redação, um texto. Então, à medida que eu vou escrevendo, eu vou percebendo os meus erros. Eu vou percebendo as palavras que eu poderia mudar para mudar a forma como ali eu estou me expressando com a palavra. Mas se eu só ficar na minha cabeça, pensando, não vou fazer porque eu não vai estar bom o suficiente, e ficar ali estudando, mas não botar em prática, então aí, algumas coisas que eu ia perceber só escrevendo, só pondo ali, fazendo aquele movimento manual na prática, trazendo para a vida real, eu não vou estar lapidando, eu não vou estar aprendendo. Porque é através do caminho que a gente vai aprendendo. Existem coisas que a gente acumula de forma teórica, então a gente estuda, às vezes, uma coisa de forma teórica, mas a prática é indispensável. E a prática ela tem mais peso do que a teoria. Se você parar para pensar, por exemplo, no médico, o que é mais importante no médico? Vamos dizer que você está ali se consultando com o médico. E você tem duas opções. Um médico que tem muita teoria, mas prática nenhuma. Ou um médico que tem prática. Qual das duas você vai escolher? Um médico que não é tão erudito na forma de falar, que não conhece tanto as palavras e não é tão especializado assim, mas é aquele médico que cumpre o que ele promete, então ele vai te ajudar realmente naquilo que você precisa, ou é um médico que sabe muito, mas na prática ele não tem tanta experiência. O que tem mais peso aí nesse caso, pelo menos é o que eu sinto, é aquele que tem mais prática. Porque a prática ela tem mais peso. Você simplesmente saber as coisas mentalmente não te ajuda muito. Porque às vezes na hora que você vai colocar na prática é diferente. Então é diferente você, por exemplo, eu quero aprender a andar de bicicleta e aí eu vou olhar vídeos na internet e eu vou ler livros sobre andar de bicicleta. E aí eu vou ficar só nisso, só no campo mental, só ali, para andar de bicicleta você tem que fazer assim, você tem que mexer sua mão assim, você tem que pedalar dessa forma, e você não pode pedalar assim, e você tem que botar o pé nessa posição, enfim. Só que você não anda, você não pratica. E aí a primeira vez, você pode saber muito, você pode ter estudado anos, mas a primeira vez que você for andar de bicicleta, você vai se atrapalhar provavelmente. Então a prática ela também é muito importante. Porque ela vai trazendo alguns ensinamentos que só ela é capaz de nos fornecer. Enquanto a teoria, nem sempre. A teoria ela é importante, eu não estou desmerecendo aqui a teoria. Mas estou dizendo que a teoria ela tem que vir acompanhada da prática. Aquilo que a gente aprende de forma racional tem que vir baseada também na experiência. Então, por exemplo, quando eu falo aqui de meditação para vocês, eu posso falar de meditação, vocês podem estudar meditação, ler livros, ouvir vídeos sobre meditação. Mas, se vocês não meditarem de forma prática na vida de vocês, vocês não vão entender aquilo que eu falo. Vocês podem entender intelectualmente, mas na experiência vocês não vão sentir que é uma verdade. Porque falta essa experiência. É como eu falar aqui o sabor de algum alimento. Se você nunca comeu, você pode até imaginar. É doce, é amargo. Ele é assim, assado. Mas você só vai imaginar, você não vai ter experiência concreta, você não vai saber de verdade. Diferente de eu falar de uma fruta, por exemplo, uma maçã, uma banana, que você já comeu. Então você sabe o gosto, porque você já experimentou. Diferente se eu falar de uma fruta que você nunca experimentou. Então, quando a gente está preso ao perfeccionismo, a gente se paralisa. Porque a gente realmente nunca vai alcançar aquele ideal de perfeição.
E a gente também não entende que pelo caminho, fazendo, colocando em prática, que aí então eu vou lapidando as coisas e as coisas vão se encaixando. Então, se em algum momento você sentir que esse apego à perfeição está te atrapalhando a você começar as coisas na sua vida, a você fazer as coisas que você ama, perceba se você já não está se cobrando muito antes. Às vezes você está começando numa coisa e você está se cobrando como se fosse um profissional, uma pessoa exímia. Então, peraí, eu comecei a caminhar e eu já quero fazer maratona. Eu já estou me cobrando como um atleta que faz maratona. Entende? É desproporcional. Só que às vezes a gente não percebe. E é bom que algumas pessoas falem, que a gente fale sobre esse assunto, porque a gente refresca, a gente fala, realmente, nesse sentido aqui, nossa, como que eu estava sendo irreal, como que eu estava sendo injusto comigo. Porque, peraí, eu tô me cobrando uma coisa que eu não cobraria de outra pessoa. E esse é um parâmetro muito interessante que a gente pode usar. Então, quando a gente... em alguns momentos é interessante a gente pensar se isso que a gente está fazendo com a gente faria com outra pessoa. Então, será que essa forma que eu tô me cobrando aqui, essa perfeição que eu estou me cobrando, eu cobraria de outra pessoa nessa mesma situação, nesse mesmo momento? Nesse momento de aprendizado, de iniciação, de começo, de aprendizado, eu cobraria essa pessoa? Às vezes eu não cobraria. Então, qual que é o sentido de eu ficar me cobrando? De eu ficar buscando uma perfeição que só existe no meu campo mental, na minha cabeça, mas que na verdade não existe na realidade. Porque todos nós somos humanos, todos nós temos as nossas sombras, as nossas inseguranças, os nossos medos. Temos coisas que a gente não sabe, a gente tem dias que a gente está mais atrapalhado que outros e a gente vai meter os pés pelas mãos, inevitavelmente. Mas é interessante saber que é interessante ter essa compaixão com a gente, essa empatia, saber que aquilo que tá na minha mente necessariamente não tem que ser verdade. E aí a gente sai um pouco daquela cabeça grandona que a gente tem, daquele campo mental gigante que a gente tem, a cabeçona desse tamanho aqui, de tanto pensar, a gente sai dessa cabeçona e vai pra realidade, vai pro momento presente, começa a fazer mesmo não sendo perfeito. Mas eu vou errar nisso aqui. Que bom que você erra, porque assim você aprende, porque assim você angaria a experiência. Mas aqui eu vou falar de forma atrapalhada, não vou conseguir me expressar bem. Que bom, porque assim você vai aprender a se expressar bem no futuro. Percebe que a gente tem uma visão muito imediatista, então eu tenho que ser perfeito agora. Mas agora não tem essa possibilidade de excelência se eu estou apenas começando. Talvez no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos fazendo aquela coisa, eu seja exímio. Eu tenho uma qualidade muito grande naquilo que eu estou fazendo, mas tudo é um processo, tudo tem seu tempo. E aí, se eu fico buscando a perfeição que eu teria daqui a 30 anos, buscando agora, olha o peso que eu estou trazendo para mim mesmo. Eu estou trazendo 30 anos de experiências, 30 anos de peso e responsabilidade, aprendizado e experiência, para um momento agora que não cabe, que seria injusto. Mas às vezes a gente é injusto com a gente mesmo. Então, se você estiver paralisado em alguma área da sua vida devido ao perfeccionismo, talvez trocar esse ângulo, né? Imaginar como se fosse uma outra pessoa. E você olhar para essa situação e você pensar, será que eu cobraria outra pessoa nessa situação? Será que eu não estou sendo muito injusto comigo? Será que eu não estou exigindo uma coisa que eu não tenho capacidade de fornecer nesse momento? Às vezes ter esse olhar é o que vai me ajudar a sair da perfeição, sair desse ideal de perfeição, sair desse perfeccionismo, eu começar a ir pra ação. Eu começar a ir pro agora, a fazer, mesmo estando errado, mesmo falando atrapalhado, mesmo desenhando torto, mesmo fazendo um movimento desengolçado, eu vou começar. Porque fazendo essas coisas, errando e se atrapalhando, é que depois eu vou ter a possibilidade de melhorar, de me lapidar. E não buscando o ideal de perfeição e nunca colocando em prática. Porque não vai ser esperando o momento perfeito que eu vou conseguir de fato ser exímio, ser bom, trazer excelência, entrega naquilo que eu estou fazendo. Mas sim
fazendo, ganhando mais confiança com o processo, ganhando experiências com o processo, errando, me equivocando, me atrapalhando. É assim que eu vou conseguindo experiências, aprendizados, e é assim que eu vou melhorando. Seja no campo da comunicação, seja no campo das artes, seja no campo da dança, seja no campo de fazer um trabalho, seja no campo de exercer a sua profissão, seja na situação de você estruturar um método de estudo, ou de você arrumar sua casa, ou de você fazer exercício físico, seja qualquer área da sua vida. A gente só faz bem aquilo que a gente faz muito. Então a gente precisa sair um pouco da perfeição e um pouco para a realidade, sair aqui da cabeça, da cabeçona, e ir para a realidade e para o corpo. E buscar aprender, se permitir errar, ser atrapalhado, ser desengolçado, porque é isso que nós somos. Todos nós somos atrapalhados e desengolçados em algum momento da nossa vida. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.